Então, eu convido você para fechar os seus olhos, você vai ver que o estudo, bom, todos os estudos são bons, né? Nós fazemos por tema, você tem percebido. Quando é da lei de Deus, falamos só da lei de Deus. Quando é sobre a morte, falamos somente sobre a morte. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Você vai ver que tema importante, que assunto oportuno, tá? Mas antes nós vamos orar. Quero pedir que Deus abençoe você. Nós já estamos aí praticamente passando da metade do nosso curso. Aprendemos bastante coisa e Deus tem nos abençoado. Eu tenho certeza que você tem sentido que a sua vida tem sido abençoada pelo estudo da palavra, não é mesmo? Então, vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa classe de amigos que temos, de irmãos da fé. E agora, bom Pai, nós vamos estudar mais um assunto. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que consigamos entender quando lermos a Bíblia, que possamos ouvir a Tua voz. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está estudando aqui ao vivo, os que ouvirão a gravação, que todos possam ter a bênção do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. O tema de hoje deve estar aparecendo aí no seu celular, a obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo na Terra? Eu não sei se você já foi em alguma igreja onde as pessoas recebem o Espírito Santo e pulam, e caem, e falam coisas que ninguém entende. E hoje nós vamos ver a verdadeira obra do Espírito Santo na vida do cristão. Nós vamos ver o que acontece com a pessoa quando ela recebe o Espírito Santo na sua vida, tá? Primeiro nós vamos entender a obra do Espírito Santo pode ser dividida em três partes muito básicas, e nós vamos perceber isso na leitura da Bíblia. Primeiro, o Espírito Santo, a primeira obra que nós podemos identificar é de chamar pecadores ao arrependimento. É o Espírito Santo quem fala ao nosso coração, é o Espírito Santo quem toca no nosso coração. Opa, olha, isso daqui não tá certo. Muda o caminho, né? É o Espírito Santo quem toca no nosso coração, quem dá vontade de nós nos arrependermos. Às vezes sentimos a tristeza por algo que fizemos de errado. É o Espírito Santo quem nos chama para o arrependimento, tá bom? Depois que ele nos chama para o arrependimento, ele nos conduz à verdade. Nós estamos estudando aqui a Bíblia Sagrada, estamos procurando a verdade, e é o Espírito Santo quem nos conduz à verdade. Você percebeu? Ele chama ao arrependimento a pessoa, depois ele leva até a verdade, e então, o último item aqui, ele nos capacita para a vida cristã e para a pregação do Evangelho. Você já deve ter ouvido falar, ou visto muitas pessoas que eram de um jeito. A pessoa pensava de um jeito, tinha alguns hábitos. Depois que ele se converte, muda completamente a cabeça dele. E ele passa a viver de forma diferente. Deixa vícios, começa a ser uma pessoa melhor. É a obra do Espírito Santo que transforma o ser humano. E ele também nos capacita para pregar para outras pessoas. Então, segue basicamente esse caminho. Chama o pecador para o arrependimento, conduz à verdade e depois nos capacita para viver a vida cristã e para a pregação do Evangelho, tá? É ele quem dá os dons espirituais para a pessoa. Você, às vezes, vai pensar assim, puxa, eu nunca imaginei que eu poderia pregar o Evangelho para alguém e agora estou pregando. É o Espírito Santo que está nos usando para pregar. Bem, então vamos para o primeiro texto. Quem Jesus prometeu que enviaria para nos auxiliar. Olha só, Evangelho de João, abra sua Bíblia, no capítulo 14, verso 16 e depois o 26. Jesus, quando esteve na terra, ele disse estas palavras aqui. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Alguém precisar de
Vaninho chegou. Boa noite, Vaninho. Boa noite, Zé. Tudo bem? Eu entrei um pouquinho mais tarde, como eu troquei o celular, não tinha o Zoom, aí tive que baixar o Zoom. Mas deu certo. Valeu, um abraço. Algum voluntário para leitura? O Vaninho, achou o texto, Vaninho? Ou está sem a Bíblia aí? Você desligou o seu microfone. Não, eu estou sem um óculos aqui, para mim ler agora é complicado. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Alguém poderia ler para nós? A Natália levantou a mãozinha. Natália, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Muito obrigado. Continua aí, Natália, que você vai ler o próximo. Olha, Jesus é quem disse essas palavras. Ele estava com os discípulos e ele falou assim, olha, eu não vou ficar muito tempo com vocês. Jesus sabia que iria morrer, ia voltar para o céu e se tornar o nosso intercessor. Né? Ele que intercede por nós diante do Pai. Mas ele diz, vocês não ficarão sozinhos, porque eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. Olha agora o versículo 26 do capítulo 14. 26. Isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Bem, muito obrigado, Natália. Olha só que bonito. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Essa expressão Consolador no original é paracleto, é a palavra paracleto. E ela tem várias interpretações. O Consolador no sentido de que vai nos consolar mesmo, né? É ele que vai estar conosco, ele que vai nos dar forças para viver a vida cristã. E aqui ele é apresentado de uma forma bem interessante, ele diz que ele vai ser o nosso professor. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo quem ensina, tá bom? É ele que nos faz entender. Sabe aquele assunto que você diz, puxa, agora eu me entendi. Faz aqui um estudo e diz, agora eu entendi esse assunto. É o Espírito Santo que está abrindo a nossa mente. Parece que a nossa mente era fechada para alguma coisa e, de repente, ele abre e nós compreendemos aquele assunto e aquilo enche o nosso coração de alegria. É o Espírito Santo quem está agindo, quem está trabalhando, sendo o nosso professor, tá? O Amaral levantou a mão, Amaral? Sim, para eles entenderem, esse outro Consolador não é que assim, um outro diferente de Jesus, que tem uma natureza ou é só numericamente. No grego, né, usado por Jesus é paráctos, que significa aquele que está ao lado, né, que outro Consolador. E em grego aqui, né, também usado alós, outro da mesma espécie, né? E heterós, outro de outra espécie. Então, quando Deus aqui falou o paráctro alós, seria outro da mesma espécie, outro igual, não numericamente uma outra pessoa. Bem, tá ótimo. Agora eu já vi quem é o Acer aqui, é o Antônio. Boa noite, Antônio. Vamos lá, quer ver? Vamos seguir, você vai ver que interessante, nós vamos progredir com esse raciocínio, tá? Qual a missão do Espírito Santo? No mesmo Evangelho de João, capítulo 16 agora, versículo 8. Quem poderia ler para nós? Agora nós vamos falar sobre a missão do Espírito Santo. Quem gostaria de ler? Posso ler? Pode, Rosana. Fico agradecido. João, capítulo 16, versículo 8. Quando o Auxiliador vier, ou o Consolador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e é do que é direito e justo, e também o julgamento de Deus. Olha que interessante. A Bíblia da Rosana, ela traz uma versão assim mais atual, né? Palavras um pouco diferentes, mas o mesmo significado. A minha versão, que deve estar parecida com a de vocês, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado
da justiça e do juízo. Percebe? Então, é o Espírito Santo, como nós dissemos no começo, quem nos chama, ele nos convence do pecado. Tá? Olha, vocês estão no caminho errado. É aquela voz que fala na nossa consciência, sabe? Que nós precisamos mudar. Né? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha agora o versículo 13. Pode ler, Rosana. 13. Somente vou mudar a cor aqui. Capítulo 16, verso 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha só que interessante. Obrigado, Rosana. O Espírito Santo também é chamado de o Espírito da verdade, porque diz aqui que ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nunca vai nos guiar a meia verdade. Bom, aqui é meio certo e ali meio errado, tá bom assim. Não. O Espírito Santo ele vai pegar a pessoa e vai guiando cada dia mais a verdade, mostrando a verdade para a pessoa, tá? Então, o Espírito Santo não guia para o erro, ele guia para a verdade. Vamos dar uma olhadinha em João 17, verso 17, Rosana? João 17, 17. Isso. Acabamos de ler que o Espírito Santo nos guia à verdade. Olha agora que texto interessante. João 17, 17. E que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Olha, o meu diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, ou seja, a Bíblia Sagrada é a verdade. Muitas pessoas dizem, o que é a verdade? A Bíblia é a verdade. Então, se o Espírito Santo vai nos conduzir à verdade, quer dizer que ele vai nos conduzir para a Bíblia. E esse livro, que muitas pessoas consideram difícil, né, de entender, nós vamos entendendo, vai ampliando. Tenho certeza que todos já aprenderam muita coisa nova. E é assim, ele vai nos guiando à verdade, tá? Agora, João 8:32, pode ler também, Rosana? Ó, Esse texto é muito famoso. João 8:32. e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Bolsonaro usou direto isso. Exatamente, ficou famoso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós descobrimos a verdade, lembra que o Espírito Santo nos conduz à verdade é a palavra de Deus, e quando você conhece a verdade, é uma libertação. Você se liberta. Uma vez dado um passo em direção à verdade e entendida a verdade, a pessoa nunca mais é a mesma, tá? Muda completamente. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é muito bonito. Libertar dos conceitos errados que nós tínhamos de vida, dos medos que nós tínhamos. A Bíblia vai tirando de nós os medos, né? Os traumas, aos poucos, ela vai limpando, lavando a nossa mente, nos libertando por completo, tá? Agora, Salmo 119. Abra sua Bíblia lá no meio da Bíblia, no Salmo, capítulo 119. Versículo 142. Salmo 119, verso 142. A Rosana já encontrou? Já. Então, A tua justiça dura... Ai, desculpa. A tua justiça dura para sempre, e a tua lei é sempre verdadeira. Olha que interessante. A minha versão diz assim, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Olha que interessante. Então, nós vimos que o Espírito Santo, ele nos conduz para a verdade. E a Bíblia chama a própria Bíblia de a verdade. A tua palavra é a verdade. E agora diz algo mais que é a verdade, que é a lei. Então, a tua lei é a própria verdade. Qual lei? A que nós estudamos no estudo anterior. Então, o Espírito Santo vai nos levando para conhecer a Bíblia, conhecer a lei.
Tá bom? Não dá para ter o Espírito Santo e não conhecer a lei de Deus. Porque o Espírito Santo vai nos levando para conhecer a verdade. Então, vamos lá. Essa é interessante. Olha que pergunta. O Espírito Santo, bom, não tem a interrogação aí, poderia ser uma interrogação, né? O Espírito Santo é uma pessoa? O que você acha? O Espírito Santo é uma pessoa? Né? Assim, quer ver? João, vamos dar uma olhadinha, você vai entender o que eu quero dizer. João 14, versículo 6. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo não existe, que ele seria somente o poder de Deus. Né? Seria o poder de Deus enviado. Mas a Bíblia apresenta de forma diferente. A Bíblia apresenta que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. São 3 pessoas que formam uma só divindade. Quer ver? João 14, versículo 16. Nós lemos já esse texto, agora nós vamos repetir. Eu quero dar destaque para uma expressão aqui. João 14, verso 16. Aguardar todos encontrarem. Você vai identificar nesse texto que são 3 pessoas distintas. Jesus está se referindo a 3 pessoas. Ele diz, eu, o Pai e o outro Consolador. Tá? 3 pessoas. Quer ver? Diz assim, e eu rogarei, ou seja, pedirei ao Pai, e ele, o Pai, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Percebe que são 3 pessoas? Conseguiu identificar, Rosana? Olha aqui o texto. Vou colocar na tela do seu computador, do seu celular. Então, Jesus está dizendo, e eu, uma pessoa, rogarei ao Pai, uma segunda pessoa, e ele vos dará outro Consolador. 3 pessoas, tá bom? Então, o Espírito Santo também faz parte da divindade, mas são pessoas separadas. Olha só o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Evangelho de Mateus, estávamos em João, vai um pouquinho para o lado esquerdo, você vai chegar no capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu vou fazer a leitura. Diz assim, Jesus falando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só que legal. Então, o batismo, Jesus diz, precisa ser no nome dos 3. Então, ide, ó. A ordem de Cristo foi, antes dele subir para o céu, ele deu uma ordem. Ide por todo o mundo, todas as nações, façam discípulos, batizai as pessoas que se converterem. E batizar de que forma? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, logo, nós vamos ter aqui o batismo do Miguel e da Irene. Olha que legal. E vocês vão ouvir. Na hora do batismo, o pastor fala assim, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser assim. É um requisito bíblico. A própria Bíblia diz, Jesus falou, ó, ide por todo mundo, né? Batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amaral levantou a mão, Amaral? Sim, para vocês entenderem um pouco mais sobre a Trindade, Deus deixou algumas coisas que é para a gente poder entender um pouco mais. Por exemplo, o tempo. O tempo é passado, presente e futuro. Então, são 3 em um só. A música, ela é harmonia, ritmo e melodia. A molécula, prótons, nêutrons e elétrons. A matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, algumas coisas você vê que Deus deixou para a gente entender a trindade, a divindade, que são 3 em um só. Bem, o Amaral trouxe uma explicação. Às vezes você vai ficar pensando, e deve, é bom até, como pode Deus, o único Deus, mas são 3? Fique pensando aí, porque no céu nós vamos entender tudo isso.
A Bíblia nos apresenta esta verdade, claramente. São três, a divindade. Mas quando ela fala de um Deus, ela diz que há um só Deus, tá? Então, são três pessoas que formam uma divindade, tá bom? Mas ela não fica explicando, até porque, para nós entendermos totalmente, né, a natureza divina, nós teremos que ser igual a Deus, nós não somos. E no céu, com certeza, nós vamos entender muito mais. Mas vamos lá. Mas o que é revelado é para a gente estudar. Então, é muito claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Pai, Filho e o Espírito Santo, tá? Isso nós temos que saber. Agora, existe um movimento pentecostal nos dias atuais e eu preciso falar para vocês disso. Quando nós estudamos o Espírito Santo, tenho que tocar nesse assunto, e é um assunto sensível, tá bom? Mas eu preciso falar, para mostrar a verdade, né? Você já deve, não sei se você já entrou em alguma igreja pentecostal dos dias atuais, né? Em que as pessoas falam em línguas estranhas, todos aí na igreja começam a falar em uma língua que ninguém entende. Alguém já viu isso? Já viu isso, Jéssica? Sim, sim. E às vezes as pessoas até dizem que recebem o Espírito Santo e caem, chegam a cair, pular. E então, será que isso é uma obra do Espírito Santo? O que é esse? Uma vez eu vi um jogador de futebol que virou pastor e mostrou na televisão, ele girava na hora que ele falava assim, girava. Ele girou muitas vezes. Esse jogador era o Miller. Girou assim umas 40 vezes. Eu, se desse 2 voltas, eu já ficava zonzo. E ele girou e disse que estava cheio do Espírito Santo. Será que é assim que o Espírito Santo atua na vida das pessoas? Nós vamos ver que não, tá bom? Não é desse jeito. E a Bíblia é muito clara. Você vai ver como é que é o dom de línguas agora, por exemplo. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Estamos em Mateus, é só ir para o lado direito e vai chegar no livro de Atos. Atos no capítulo 2. Muitas pessoas, hoje em dia, nas igrejas, pensam que estão repetindo Atos capítulo 2, ao falarem em línguas estranhas das igrejas. Mas nós vamos ver que a língua que os apóstolos falaram aqui não era uma língua de outro planeta. Não era a língua dos anjos. Era a língua das nações. Era outro idioma, tá? Quais línguas que os apóstolos falaram no dia do Pentecostes? Antes da leitura, eu já vou te explicar. Jesus subiu ao céu, os apóstolos ficaram, reuniram ali um grande grupo de irmãos e ficaram em oração para pregar o evangelho. E o dia do Pentecostes era um dia de uma festa em Jerusalém. E Jerusalém estava cheia de gente, muitas pessoas, de várias nações. A Bíblia registra mais de 17 nações. E cada pessoa com o seu idioma. Como que os discípulos iam pregar para essas pessoas se eles não falavam a língua deles? E aí o Espírito Santo capacitou essas pessoas, os apóstolos, para falar na língua das pessoas que estavam ali. Você vai ver. Dá uma olhadinha em Atos, capítulo 2, verso 1. Vou ler para você. Até o versículo 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, eles estavam ali reunidos, o Espírito Santo capacitou eles para falar em outras línguas. E agora nós vamos continuar a leitura e você vai perceber que línguas são essas. Tá? Versículo 10 e seguintes. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Tinha gente de todas as nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade.
porquanto cada um os ouvia falar na sua... Quero que alguém complete aí. Porquanto cada um os ouvia falar na sua... Própria O que língua. está escrito aí? Própria língua. Isso, Rosana. Língua Percebe? materna. Não era uma língua de outro planeta, não era uma língua dos anjos, não. A pessoa que estava ouvindo, ela era do Egito. E ela ouvia falar em egípcio. Percebe? Então, aqui, lembra que eu falei no comecinho? A Bíblia vai mostrando que o Espírito Santo nos chama para o arrependimento, depois nos mostra a verdade e depois nos capacita para pregar o Evangelho. Aqui os discípulos estavam capacitados pelo Espírito Santo para falar em outras línguas. Línguas de outras nações. A Bíblia é muito clara. Desde o versículo 5 aqui fala que tinham pessoas de todas as nações. E agora eles começam a pregar e as pessoas dizem, olha, como é que nós conseguimos ouvir esse pessoal aí? Falando na nossa própria língua. Olha que maravilhoso. Imagine só, é como se tivesse aqui no nosso grupo um japonês. E eu não sei falar japonês. O inglês eu até arranho um pouquinho. Mas japonês eu não tenho nenhuma ideia. Então eu começo a falar em japonês. O Espírito Santo capacita. Isso é um dom do Espírito Santo. E a pessoa começa a entender. Era isso que estava acontecendo aqui. E vai ficar mais claro ainda. Quer ver? Verso 7. Olha para a sua Bíblia, capítulo 2, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Percebe o que é a língua materna, gente? A língua materna é a língua que fala onde você nasceu, língua do seu nascimento. Então eles falam, olha, esse pessoal que está falando aí são galileus. Como que nós estamos ouvindo na nossa própria língua materna? Percebe? Então o dom de línguas, ele tem o objetivo para a pregação do evangelho. Esse é o objetivo do dom de línguas. Não para eu me reunir dentro de uma igreja onde todo mundo fala a mesma língua e todo mundo fica falando cada uma língua diferente. Não é, não tem nada a ver isso com o texto bíblico. E vai falar mais. Verso 9 agora, eles vão falar algumas nações que estavam lá. Diz assim, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, olha quantas nações. E eles perguntam, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Você entendeu? Então, o texto bíblico é claro, gente, não há dúvida. Eles ouviam na língua deles. E eles entendiam o que os apóstolos estavam pregando. Tá? Não era uma língua estranha, eles ficavam admirados. Como que nós estamos entendendo eles falarem em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Você entendeu o que é o dom de línguas? Posso fazer uma pergunta? Percebe como não tem nada a ver com o que vem acontecendo nos dias atuais? Pode perguntar, Rosana. Eu não sei que parte da Bíblia, mas deve estar em Coríntios ou em Atos mesmo. Tem uma parte que fala que, por exemplo, se uma pessoa fale tipo assim, que tenha compostura, né? E que um fale e que o outro traduza. Eu não sei onde está, eu gostaria de saber aonde está essa parte. Eu vou te mostrar hoje é o assunto, hoje é o dia de nós falarmos disso, e você vai ver, você está certíssima. Se alguém falar em uma língua estranha dentro da igreja, tem que ter alguém para traduzir. Sabe que eu sou professor. E de vez em quando aparece alguém de outro país. Esse tempo atrás veio um rapaz do Canadá. E então ele ficava me ouvindo e alguém ficava traduzindo para ele. Eu já fui assistir sermões de pessoas de outros países. Então ele fala e o outro traduz. É isso que diz o texto, tem que ter um intérprete. Mas a Bíblia vai mostrar para nós isso. A prova de que aquelas pessoas entenderam, além deles mesmos dizerem para nós, já ficou claro, está depois agora, olha, no versículo
38. Versos 37 e 38. Está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, capítulo 2, verso 37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Compungiu o coração, quer dizer que eles sentiram o Espírito Santo falar no coração deles. Ao ouvir essas coisas, olha, sentiram no coração que aquilo estava mexendo com eles. Então eles disseram: o que nós devemos fazer? Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uau, que coisa linda, hein? Já imaginaram uma pregação dessa? 3.000 pessoas sendo batizadas num dia. É muita gente. Mas isso foi o poder do Espírito Santo, que a igreja que estava nascendo, e o Espírito Santo atuou de maneira poderosa. Naquele dia que tinha muita gente em Jerusalém. E eles falaram na língua daquelas nações, eles entenderam e se converteram. O Amaral levantou a mãozinha. Só para vocês entenderem o que o Elisaldo falou sobre a pregação da língua. Quando você se fala, por exemplo, eu vou falar um texto para vocês, ó, e vocês vão entender, e eu vou perguntar e eu vou repetir. Deus ama vocês. Vocês entenderam o que eu falei? Entendeu? Então, se vocês me perguntarem de novo, eu vou conseguir repetir a mesma frase. Deus ama vocês. Quando geralmente esse pessoal fala em línguas, eles falam coisas, se você pedir para ele repetir, ele nunca consegue falar a mesma palavra. Você vê que não é dom do Espírito Santo isso aí. Ótimo. Olha só, eu fiz um resuminho do que nós acabamos de ler, que o texto bíblico é claro, vai mostrando que língua é essa. Olha, passaram a falar em outras línguas, está no verso 4. Aí no verso 5 diz: habitavam em Jerusalém homens de todas as nações. Depois eles perguntaram: como cada um os ouvia falar na sua própria língua? Tá? Não é uma língua estranha. Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Então, o texto não deixa dúvida, tá bom? O texto bíblico é claro. Agora, o apóstolo Paulo dá algumas recomendações, é disso que a Rosana estava falando, sobre o dom de línguas, como usar o dom de línguas. Tá? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 14. Se alguém quiser falar em línguas na igreja, como é que deve ser? Primeiro, nós já vimos que o dom de línguas tem o objetivo de pregação do evangelho, tá? Mas se alguém falar em língua na igreja, vamos ver, 1 Coríntios 14, nós estávamos em Atos, vai para o lado direito que já vai chegar. 1 Coríntios 14, versículo 18. O apóstolo Paulo é um dos homens mais cultos da Bíblia. Alguns chegam a dizer que talvez mais culto que o apóstolo Paulo, somente Moisés. Moisés foi criado num palácio, teve as melhores instruções. E o apóstolo Paulo também não foi criado num palácio, né, mas teve as melhores instruções que poderia ter na época. Ele diz que ele foi criado, foi educado aos pés de Gamaliel, um grande professor no passado. E ele falava várias línguas. Olha, o apóstolo Paulo, ele falava várias línguas porque ele estudou, e ele sabia falar várias línguas. Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Todos acharam? Muita atenção, olha. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Então ele sabia falar muitas línguas. Agora o verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. Olha o que ele está dizendo. Na igreja é preferível falar somente 5 palavras que as pessoas entendam do que falar 10.000 que ninguém vai entender nada. Percebe? Em Corinto,
Corinto, na Bíblia, é reconhecido como uma igreja problemática. Lá eles estavam fazendo assim, querendo uma questão de superioridade. Quem falava mais línguas era superior. Então, às vezes, eles entravam numa igreja e falavam em outra língua, e ninguém entendia nada, e estava uma bagunça. E ele colocou regras, tá? Ele explicou que isso daqui, como é que deveria funcionar. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em mais um texto. No próprio versos 22 e 23. Versículos 22 e 23 do mesmo capítulo 14. Diz assim: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Gente, eu vou explicar, se você não entendeu. Ele está dizendo assim, se todos vocês começarem a falar em outras línguas ao mesmo tempo dentro da igreja, se chegar um visitante, alguém que não é da fé, vai dizer, vocês estão loucos, olha que bagunça. Não é isso? E não é isso que tem acontecido nos dias atuais? Infelizmente é isso. E as pessoas estão achando que é o dom do Espírito Santo. Mas não é. Tá? O apóstolo Paulo diz que isso não pode acontecer. E ele fala claramente no verso 22, a língua é um sinal não para os crentes, quer dizer, é um sinal para você pregar o evangelho para alguém que não é crente ainda. Dentro da igreja, você tem que usar a profecia. O que é a profecia? É ler a Bíblia e explicar, pregar, pregação. Tá bom? Olha, e vai ficar mais claro ainda. Mais claro que isso, né? Você pode repetir, porque entrou uma mensagem que eu tive que responder, esse versículo que você leu? Aonde está? Capítulo 14, verso 23. É 1 Coríntios? 1 Coríntios 14, verso 23, é o verso que, se as pessoas falarem em várias línguas ao mesmo tempo, vai entrar alguém na igreja e vai achar que está todo mundo louco. Ah, tá. É a própria Bíblia que diz isso. Mas olha agora os versos 27, dá uma olhadinha para o versículo 27. É aquele que você estava falando, Rosana. Ó, no caso, capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Eu vou explicar para vocês. Olha, o apóstolo Paulo fala, se for falar em línguas na igreja, seja no máximo 2 pessoas, assim, sejam 2, no máximo 3 pessoas. E não pode falar ao mesmo tempo. Tem que ser sucessivamente. O que quer dizer isso? Fala uma vez, depois fala outro, depois fala outro. Tá? Não é para falar todo mundo ao mesmo tempo. Imagine só se todos nós fôssemos falar ao mesmo tempo aqui. Que entendimento que haveria? Nenhum, não é? Não há progresso nenhum nisso. Então, a Bíblia é clara. Vai falar em línguas? Pode. Vir um pregador, falar em outra língua? Pode. Mas tem que ser um de cada vez. E tem mais um requisito. Está no finalzinho do verso 27. Que haja quem interprete. Tem que ter alguém para interpretar. Bom? Aí, se não tiver alguém que interprete, que traduza, então não fale nada. Olha o verso 28. Mas, não havendo intérprete, fique o quê? Fique que jeito? Calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Meu amigo, você está numa igreja que você fala em outra língua, se não vai ter ninguém para interpretar, fique caladinho. Não fale nada. Bom, fique caladinho, é o que diz o apóstolo. Jamais, sabe, o que vem acontecendo nos dias atuais, eu vou repetir, esse movimento pentecostal, né, dentro das igrejas, que trazem, na verdade, uma confusão de línguas, não é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não é de confusão, tá bom? A Bíblia é claríssima, que fale cada um, no máximo 3, cada um de cada vez, e tem que ter alguém para interpretar. E Paulo fala aqui duramente, se não tem ninguém para interpretar, fique calado na igreja. Tá bom? Olha agora o versículo, deixa eu ver qual que é o versículo aqui, 33.
Diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha, Deus não é de confusão, tá bom? Ele é de paz. A igreja tem que ser um lugar de paz, de tranquilidade. Alguém vai falar, uma pessoa só fale e os outros ouvem. Outro vai falar, fica em silêncio e aquele fala. É assim que Deus age, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? Estou assustando alguém? Não. Todos já tinham, sabe, esse assunto é tão sério nos dias atuais. Eu digo sempre, nós temos o tema de que nós estamos no tempo do fim, e estamos mesmo, vocês já viram nos estudos. Hoje em dia, até a Igreja Católica está falando em línguas. Sabiam disso? Os movimentos carismáticos da Igreja Católica. Oi? Que nem no meu caso, eu sempre frequentei as igrejas que fazem isso aí de acordo com o que o senhor está falando aí, né? Só que eu sempre, assim, dentro do meu coração, eu nunca... Parecia que, assim, algo não estava certo ali, né? Eu não entendia bem na Bíblia, igual esse texto que o senhor leu aqui, inclusive eu deixei bem especificado aqui no dia de Pentecostes. Eu já tinha lido aquilo ali, mas ainda não tinha entendido com clareza igual como foi hoje, né? Mas eu sempre vi aquele movimento todo igual eles fazem ali na igreja, só que aquilo ali para mim nunca desceu, assim. Eu falei assim, mas isso aí parece que não está certo. E agora eu estou entendendo tudo, graças a Deus. Sim, Jéssica, amém. Muito obrigado pelo seu testemunho. Eu vou falar exatamente o que o Amaral está começando a falar. Isso que está acontecendo com você, Jéssica, é o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro agir do Espírito Santo. É abrir a nossa mente para a gente entender as coisas. E quando você estava lá e não estava achando certo, já era o Espírito Santo falando com você. Eu tenho um conhecido, um irmão de igreja, né? Que ele era muito atuante em uma outra... Hoje ele é adventista, ele estudou, meus pais deram estudo bíblico para ele. E ele, quando ele ia nessas outras igrejas, ele era muito atuante, era até pregador, mas os irmãos pegavam no pé dele, porque ele não falava em outra língua. Tinha reunião, todo mundo falava, e ele não falava. Aí uma vez... E assim acontecia comigo. Diz que uma vez a pastora chegou perto dele e falou assim, ó, vou te ensinar a falar em línguas. Fala assim, ó, xalabamba, labamba, lalama. Aí eu não sei falar. Xalabamba na lama, não sei, né? Tira a capa da bala, não sei como é que eles falam, não sei. Sei que ela começou a ensinar ele a falar. E ele falou, opa, mas isso está errado. Se é um dom do Espírito Santo, como é que ela está me ensinando, né? Aí até que ele estudou a Bíblia e entendeu esses assuntos como nós estamos estudando agora. Bom, hoje já é há uns 15 anos, já está como nosso irmãozinho adventista. Vamos lá. Agora, eu preciso, gente, falar em outras línguas como evidência de que eu tenho o Espírito Santo? Porque alguns dizem assim, você já foi batizado pelo Espírito Santo? É como se você não fala em línguas se você não tivesse o Espírito Santo. Tá? Mas nós vamos ver que isso não é verdade. Não preciso falar em outras línguas como evidência de que o Espírito Santo está na minha vida. Tá? Olha só, Lucas, estamos em Coríntios, vai para o ladinho esquerdo, assim, da Bíblia. Evangelho de Lucas. No capítulo 11. Perdão, capítulo 1. Lucas 1, versículo 15. Vamos lá? Lucas capítulo 1, versículo 15. Esses textos vamos falar de João Batista. João Batista foi aquele que pregou, preparando o caminho para o Senhor. E ele foi quem batizou o Senhor Jesus. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde a barriga de sua mãe. Ele era prometido que ele viria desde o Antigo Testamento. João Batista é um personagem bíblico, um homem fantástico, incrível, tá? Vale a pena fazer estudo sobre a vida de João Batista. Olha o que diz a Bíblia.
Lucas 1, verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então, João Batista era cheio do Espírito Santo desde a barriguinha, quando estava na barriguinha da mãe dele. E é tanto verdade isso que quando a mãe dele era prima de Maria, mãe de Jesus, quando Maria chegou perto de Isabel, João Batista balançou dentro da barriga dela. Ele já era cheio do Espírito Santo. Olha Lucas capítulo 7. Mesmo livro de Lucas, mas no capítulo 7, agora no verso 28. Isso aqui é um elogio que Jesus faz para João Batista. Jesus vai dizer que João Batista foi o maior de todos, quer ver? 7, verso 28. E eu vos digo, Jesus dizendo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Gente, entre os nascidos de mulher, disse Jesus, ninguém é maior do que João. Agora, quem é nascido de mulher? Todo mundo. Todos os que viveram nessa terra nasceram de mulher. Mas diz aqui que o João era o maior de todos. Por que eu estou falando de João? Sabe por quê? Porque ele era o cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, batizava as pessoas, pregava o evangelho e nunca falou em línguas. Olha lá, João, agora o evangelho de João. Está em Lucas, para o ladinho direito. João, capítulo 10, versículo 41. Evangelho de João, né? Estávamos em Lucas, só passaram algumas folhas, já vai chegar. No capítulo 10, no versículo 41. Me diga aí, quantos sinais, quantos milagres, quantos sinais João fez? Olha o que diz o texto. João 10, 41. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal. Olha, nenhum milagre, nenhum sinal, nada. Porém, tudo o que disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Gente, João Batista não fez nenhum milagre, tem algumas versões que falam milagre. João Batista nunca fez milagre e era cheio do Espírito Santo. João Batista nunca falou em línguas e era cheio do Espírito Santo. Não precisa falar em outras línguas para ser cheio do Espírito Santo. Bom, não é assim que funciona. Vamos lá. Agora, como é uma pessoa, então, que possui o Espírito Santo? Vamos lá, em Gálatas, capítulo 5. No ladinho direito, assim, da sua Bíblia, estamos em João. Vai para o lado direito. Vai passar Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e vai chegar em Gálatas. No capítulo 5, versos 22 e 23. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo produz um fruto, sabe? Aquele cristão que está em Cristo, está ligado a Jesus e tem o Espírito Santo na vida, ele produz um fruto. É como uma árvore saudável, uma árvore frutífera que está saudável, ela vai produzir frutos. Olha só o que diz Gálatas capítulo 5, será que todos acharam? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Precisa de ajuda, Noeli? Tá ótimo. Eu vou fazer a leitura. Olha. Mas o fruto do Espírito é, observe bem, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que coisa linda. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela produz esse fruto na vida dela. Qual é? Amor. O ódio, o rancor, a mágoa vai saindo e vai dando lugar ao quê? Ao amor. O amor é que vai ficando ali no coração. Ele começa a enxergar as pessoas como pessoas importantes para Deus, né?
começa a entender as pessoas. Então, o amor nasce no coração. Também a alegria. Olha que coisa bonita. Tem faltado tanta alegria hoje em dia, né? As pessoas procuram coisas supérfluas. E a alegria verdadeira, ela está em servir a Deus. Aí está a verdadeira alegria. Jéssica levantou o dedinho? Pode abrir o seu som. Não, é que assim, pastor, é com muita alegria que eu vou terminar esse estudo hoje, porque parece assim que foi tirado um peso assim da minha consciência, das minhas costas. Por mais que dentro de mim aqui eu soubesse da verdade, parecia que eu já sabia, né? Mas assim, nas outras igrejas que eu frequentava, parece assim que eles te tomam como um fardo. Tipo, você não é batizado no Espírito Santo, você não pode participar, tipo, do grupo de louvor, você não pode ser obreiro. Então, aquilo te traz, assim, um certo tipo de peso e uma tristeza. Tanto é que eu estou desviada até hoje. Eu não sei se foi por isso, mas eu acho que foi um dos motivos, né? E você vê como que tudo é distorcido a palavra e quando você entende, né? Não sei, vai ali no lugar certo e ou o próprio Espírito Santo te direciona naquele lugar É para... isso mesmo. Ah, eu fico até emocionada, porque... Lindo o seu testemunho, Jéssica. Eu quero dizer uma coisinha para você. Você falou que está desgarrada, você não está mais, tá bom? Não está mais desgarrado. Pode ter a certeza. Deus te abençoe muito. Fiquei muito feliz com o seu testemunho, porque essa é a obra do Espírito Santo, essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. Tocar o nosso coração, mostrar a verdade. Isso vai sendo aos poucos. Olha aqui o que é o fruto do Espírito Santo: alegria, paz. Né? Essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Né? Tá? Mansidão. A mansidão, a pessoa demora, não vai se irando, né? Tá bom? E vai tendo domínio próprio. A obra do Espírito Santo, então, é no nosso interior. É mudando a gente, vão transformando a gente, preenchendo com algo que só Deus pode preencher. Nada mais. Pode acreditar. Fama, riqueza, prazeres não preenche o coração do homem. Só a presença do Espírito Santo pode preencher o coração. Pode acreditar. Se fosse assim, a gente não tinha tantos ricos, tantos famosos aí, que muitas vezes cometem até suicídio, não é mesmo? O vazio existencial. É só o Espírito Santo que pode preencher o nosso coração. E eu já quero fazer um apelo para você antes da gente terminar. Gostei do testemunho da Jéssica. Muitas vezes eu falo aqui, né, para você falar, e isso é bom para você atuar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? É você ter todo esse fruto na sua vida, sabe? Alegria, paz. E ser tão cheio de tal maneira que isso pode transbordar e atingir a vida das pessoas ao redor. Bom? E trazer as pessoas para o Evangelho. Tem coisa mais bonita do que você receber o Evangelho e depois levar para outras pessoas. Você tem esse desejo? Quem tem esse desejo, faz um joinha assim. E diga um amém aí. Amém. 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 O amém quer dizer assim seja, tá? O Amaral levantou a mãozinha, Amaral? Sim, Jéssica, eu fico muito feliz aí com a sua mensagem que você colocou, e você vê que é importante a gente deixar o Espírito Santo trabalhar na vida da gente, que está revelando para você, talvez uma coisa que você tenha procurado muito tempo. Vou colocar como um exemplo bem simples. Se eu perguntar para vocês agora, todos do grupo, vocês sabem me explicar como que funciona tecnicamente um celular, você falar e do outro lado escutar? Muitas vezes a gente não vai conseguir entender, mas a gente não rejeita o celular, a gente usa ele. E assim também nós não rejeitamos o Espírito Santo, porque ele atua na nossa vida, ele é importante na nossa vida e tem feito muita obra. Eu coloquei 14 atribuições aí no chat, para vocês depois dar uma lidinha, para vocês entenderem a divindade do Espírito Santo na nossa vida. E Elisalto, desculpa ter te atrapalhado aquela hora que eu apertei sem querer. Não, tá ótimo. Maravilha, gente, maravilha, viu? É isso daí. Que Deus abençoe você. Se ficar alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar uma pergunta lá para o Ricardo, que a gente, na medida do possível, responde, tá bom? Se você, de repente, tiver um pedido de oração, também pode colocar lá no grupo. Tenho certeza que você entendeu bem esse assunto do Espírito Santo, ele é muito bonito. O Espírito Santo é o nosso consolador.
é aquele que fica do nosso lado. É aquele que nos consola, nos conforta, nos guia à verdade. Que nos momentos difíceis vai falar na nossa mente, calma, né? Calma-se, calma-se. Esse é o Espírito Santo. E Jesus disse, ele estará convosco até o último dia. Ele não nos abandona em nenhum minuto. Tá bom? Que Deus abençoe você. Quero te convidar para fazer a oração final. Vamos orar? Feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós fechamos os olhos, mas abrimos o coração para o Senhor. Por favor, bom Pai, faça morada em nós. Nós queremos ter o fruto do Espírito Santo. De tal maneira, Senhor, que a nossa vida possa transbordar e que as pessoas ao nosso redor possam perceber que há algo diferente em nós. E que muitas pessoas possam também ser atraídas para o Senhor e entender o Evangelho. Abençoa, bom Pai, esse grupo de irmãos que está estudando aqui a Tua Palavra. Que esses momentos solenes sejam momentos de conversão e mudança de vida. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.